O Cordão da Mentira é um ato público que acontece no 1º de abril nas ruas do centro de São Paulo para denunciar as violências do Estado contra a população marginalizada e os movimentos sociais em luta. Vamos falar sobre o ato Verás que Tudo é Mentira, os 10 anos do Cordão da Mentira, com a nossa querida Fernanda Azevedo, atriz, professora, pesquisadora teatral, integrante do Coletivo Comum e militante da cultura. Oi, Fernanda, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Marilu, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Legal, a gente está aqui, a gente está no rádio, né? Rádio Brasil Atual, TVT. Quem está acompanhando pelo rádio não está vendo que você tem um cartaz aí atrás, escrito em alemão, não é isso? Eu queria que você traduzisse aí, porque já é uma mensagem que eu acho que você quer passar aí, não é não? Sim, está escrito cultura ou comércio, é uma pergunta, né? Tem a ver com um espaço cultural que é gerido, inclusive, pela população de uma cidade na Suíça, onde tem um dos nossos amigos, ex-integrantes aí da companhia, e eles fizeram uma pergunta para as pessoas se eles preferiam que aquele centro cultural ele virasse, sei lá, um espaço qualquer ligado à prefeitura, ou se ele continuasse sendo um centro cultural, e a resposta da população foi que deveria continuar sendo um centro cultural, inclusive um espaço cultural que recebia bastante imigrantes, né? Vocês sabem que a Suíça é um país bastante xenófobo, e esse nosso amigo brasileiro, inclusive uma pessoa afro-indígena que foi morar lá por uma série de circunstâncias, e ele era um dos organizadores, né, desse espaço cultural. A pergunta é cultura ou comércio, justamente, infelizmente, as pessoas dessa pequena cidade responderam cultura, e bem diferente do que tem acontecido com a gente aqui no Brasil. Mas é isso. Exatamente, eu vou repercutir. Aqui tem uma bandeira da Palestina também, uma pequena bandeira da Palestina e outra ali do Exército Zapatista mexicano. Nossa, Fernanda, super inspiradora, né? Já o teu cenário já é muito inspirador, a gente podia falar vários temas ao mesmo tempo. Mas vamos lá, sobre cultura aqui no Brasil, daqui a pouco também eu vou te repercutir aqui um fato importante hoje. Mas vamos lá, vamos falar aqui inicialmente do Cordão da Mentira, né? Comemorando 10 anos. Queria que você falasse um pouco como é que surgiu esse ato carnavalesco, um desfile escracho, né? Que está aliando também a força do samba com o tom forte de denúncia, isso, né, Fernanda? Exatamente, né? O ato, o Cordão da Mentira surgiu, vou contar um pouquinho essa historinha, ele surge lá um pouco antes de 2012, com integrantes sambistas do Samba da Vela. Num determinado momento, eles descobriram que um dos integrantes do samba tinha sido um ex-torturador. Estava ligado à tortura no período da ditadura. Isso, eles quiseram abrir um debate dentro do samba, porque afinal era um pessoal que canta de samba de raiz e que cantava as dores mesmo do povo brasileiro, e um samba feito na periferia de São Paulo. Eles resolveram colocar em debate, alguns dos sambistas dessa roda resolveram colocar o assunto em debate, e as pessoas que estavam lá desde o início, que tinham inventado o Samba da Vela, algumas, né, não estou falando todo mundo, resolveram que esse assunto não era importante, que era melhor não tocar, botaram panos quentes mesmo. Eles ficaram indignados, romperam com o samba naquele momento e resolveram fazer músicas e, de certa forma, cantar essa experiência, né, o quanto para essas pessoas, para esses sambistas que estavam lá, a ditadura não tinha passado, né? Porque a maior parte, pessoas que moram nas periferias da cidade de São Paulo, a maior parte de pessoas negras, e eles achavam que isso era uma coisa inaceitável, que isso tinha que ser discutido, inclusive, dentro do próprio Samba da Vela. E aí eles resolvem fundar, então, o Cordão da Mentira, uma espécie de desfile escracho que cantasse então, os crimes institucionais, os crimes do Estado, e fizesse a correlação entre esses crimes do passado, do período da ditadura civil-militar, né, de 1964, que durou 21 anos, e os crimes do Estado ainda cometidos hoje, 2012, há 10, 20, 30 anos atrás, também a partir de vários mecanismos que sobraram desse período da ditadura civil-militar, mas também com novas
novos requintes de crueldade. A gente sabe que o Brasil, isso já saiu em várias pesquisas, o Brasil é um dos países que, após o período de redemocratização, continuou torturando mais do que no período da ditadura civil-militar, né? Isso provavelmente porque a gente não teve uma comissão da verdade a tempo para que esses crimes fossem punidos, né? Exato. Fernanda, vamos falar aqui sobre quais as novidades que vocês devem apresentar esse ano. Parece que tem música nova. Eu queria que você falasse um pouco, não sei se cantasse ou falasse a letra. Vamos lá. Eu vou falar a letra de um dos sambas. Até vou falar já agora, porque eu acho que é importante as pessoas ouvirem, né? Bom, o eixo principal do cordão, então, são os sambas. Só para as pessoas entenderem, vou dar uma explicadinha aqui antes. O Cordão da Mentira, ele é um coletivo de coletivos. Ele é aberto, inclusive, para quem quiser chegar e construir com a gente. É claro que tem alguns princípios, né? A gente está justamente denunciando esses crimes de Estado e a gente tem um lado nessa história. Mas a base dele são os sambas. Esses sambas são criados a cada ano. A gente canta os sambas antigos, você imagina, há 10 anos a gente tem muito samba aí para cantar. E a gente também cria os sambas originais a cada ano para falar sobre situações que estão acontecendo. Bom, agora vocês sabem que inspiração é o que não falta, infelizmente, né? E outros coletivos, então, se juntam a esses sambistas, coletivos artísticos, gente do cinema, gente do teatro, gente da dança, de vários lugares, das artes visuais, da performance, e movimentos sociais. Digamos que o principal movimento social do Cordão da Mentira, que está com a gente desde o início, é o movimento das Mães de Maio. Isso é super importante, né? Esse ano, movimentos sociais e figuras que lutam, né? Que lutaram no período da ditadura, contra a ditadura. Então, sei lá, Melinha Teles, todos, na verdade, familiares de mortos desaparecidos políticos, a Crimeia, os filhos, toda essa família, a Ângela Mendes de Almeida, que é uma militante importante, foi companheira do Merlino, pessoas que fizeram muita coisa de lá para cá, né, na luta contra a ditadura e contra o fascismo no Brasil. Esse ano a gente tem algumas efemérides, né, são 10 anos do Cordão da Mentira, são 10 anos que a gente sai falando através da arte e da cultura pelas ruas de São Paulo, parando em espaços, em lugares que são importantes, por exemplo, a Igreja dos Pretos, no centro da cidade. Em geral, a gente faz paradas nesse desfile na frente da Secretaria de Justiça, na frente da Prefeitura, em frente até a TFP, por exemplo. Teve uma época, um dos desfiles que a gente fez, inclusive, pelos bairros chiques da cidade, por Higienópolis, mas, em geral, pelo centro. Fizemos na Avenida Paulista, lavamos a escadaria da loja lá da Riachuelo e da Marisa, porque eram espaços que estavam apoiando o fascismo no Brasil. Enfim, a gente vai passando por esses espaços, cantando as músicas e fazendo intervenções artísticas e falas políticas, tá? Esse ano, então, a gente tem os 10 anos do Cordão, 15 anos que a gente não conseguiu fazer a homenagem certa aos crimes de maio, né? Então é um pouco mais de 15, mas a gente está falando sobre os 15 anos dos crimes de maio, e 30 anos do massacre de Carandiru, que não é pouca coisa, né? Então, a gente tem esses 3 efemérides aí para lembrar, e a gente sabe que a memória é uma das principais armas que a gente tem, né? Lembrar o passado que não passou e lembrar esse passado terrível, né, para que ele não aconteça mais. Enfim, a gente sabe que o fato justamente de não ter tido uma comissão da verdade logo após esse período, né, na redemocratização, talvez seja uma das causas da gente ter chegado aí onde a gente está. Mas isso dando uma explicação do cordão. Eu vou agora ler para vocês uma letra que é muito bonita, chama Voz Geral, a letra e música do Renato Martins e do Everaldo Silva. E diz assim, eu acho que isso fala bastante sobre o que é o cordão, né? Um dia eu hei de ver o fim dessa agonia, a minha gente cheia de alegria, fazendo em paz seu carnaval. Depois, passando o tempo da melancolia, encher as ruas da cidade com cantos de amor e liberdade. E aí, quando esse dia chegar, meu povo, enfim,
despertar num levante triunfal, é que eu quero ver onde é que vai se esconder quem nos causou tanto mal. O medo vai trocar de lado, quando sentir consternado a força da voz geral. Um lugar de abatimento, sonho no semblante, sem rancor, sem desespero, o nosso olhar adiante, quem da ilusão ao desalento, resistindo, forja o tempo, inflama, traz do suor o argumento da voz geral, a vida, a chama. Então, eu acho que Que lindo, Fernanda. E também, ao mesmo tempo, de esperança e de força, assim. Esse ano também eu gostaria só de trazer mais esse elemento. A gente vai fazer uma homenagem, ou feminagem também, a um grande, grande parceiro integrante do Cordão da Mentira, que é o Alípio Freire, jornalista, poeta, ex-preso político, militante também do período da ditadura civil-militar no Brasil. O Alípio, ele foi uma das pessoas assassinadas durante o período do governo Bolsonaro pela Covid. Eu digo assassinadas porque a vacina não chegou a tempo, ele chegou a tomar uma dose, mas ele pegou a doença antes mesmo, se eu não me engano, da segunda dose. Ele foi homenageado por nós no ano passado. A gente fez um desfile escracho virtual e teve uma homenagem antes, inclusive, da morte dele. E agora, após a morte, a gente vai fazer a devida homenagem a essa grande figura que esteve, de certa forma, estará conosco aí nesse ano também. Exato, e outra morte que eu estou lembrando agora também, Fernanda, do Elifas Andreato, né? Um grande cara que lutou tanto, né, pela democratização do país e que também merece ser lembrado, né? A luta dele, enfim, a gente estava comentando aqui com uma pessoa que é integrante do Instituto Vladimir Herzog no início do jornal, e realmente nem todos conhecem, né, Fernanda, a importância da luta do Elifas Andreato, que também pode ser lembrado, talvez, aí também nessa manifestação, né? Com certeza. Não, o cordão está muito aberto, assim, para debates, para discussões internas. A gente monta o cordão de forma muito coletiva. A relação é bastante horizontal. Eu aproveitando aqui que você está me dando esse espaço, vou só lembrar quem é que vai estar conosco aí esse ano, porque é importante falar, né? Então, a gente já tem confirmadas as participações do Movimento Mães de Maio e também das mães de vítimas de violência do estado de Salvador, do Rio de Janeiro, de Santos e de São Paulo. As Mães de Maio, a Débora Maria, né? Vem fazendo, na verdade, vem se relacionando com essas mães de outros lugares, outras cidades, inclusive de outros países. Isso é muito importante, elas também estarão conosco. Familiares de mortos desaparecidos políticos da ditadura, lideranças indígenas, como a Sônia Aramirim e Kazé Angatu, as sambistas do cordão, diversos movimentos de samba além do cordão, em geral o pessoal do Arrastão dos Blocos se junta também, lideranças do Movimento Negro Unificado, do MNU, a dona Regina estará conosco, o padre Júlio Lancelotti, que já esteve no ano passado também, coordenadores, integrantes do MST, do Movimento Sem Terra, e do MTST, grupos teatrais, o nosso, inclusive, e tantos outros, grupos musicais, e essa homenagem que eu falei para o Alípio. Tem um outro detalhe também nesse ano, que pela primeira vez, isso é bastante interessante também, a gente teve indiretamente um fomento mesmo, né, um apoio institucional através da Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, porque o Grupo Folias da Arte, que é um integrante do Cordão há muito tempo, colocou no seu projeto de fomento essa saída do cordão. Então, o projeto dele chama O Tempo Somente é, porque algo acontece e onde algo acontece, o tempo está. Esse é o projeto do Folias, um projeto artístico grande. Eles têm, inclusive, um espetáculo teatral que está em cartaz no Galpão do Folias, no centro da cidade, na rua Ana Sintra, Santa Cecília, que chama-se Sete Pisos. É um texto da Paloma Franca Amorim, direção do Dagoberto Feliz, e que fala sobre o tema central deles é o racismo estrutural. Então fica aí a recomendação para
para assistirem também essa peça no Galpão do Folias, né? Para quem puder, faz parte desse grande projeto onde o cordão é uma das chaves aí dessa engrenagem. Muito bem, muita criatividade, muita riqueza, né, nessa manifestação de vocês no Cordão da Mentira, que vai ser amanhã, e a gente já vai dar o serviço daqui a pouquinho, mas antes eu quero só repercutir com você uma exoneração hoje, né, Fernanda, que eu acho que você vai poder, inclusive, né, falar o que você acha sobre esta pessoa que está sendo exonerada, mas foram três, né, na realidade, o governo Bolsonaro exonerou Alexandre Ramagem, do cargo do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, o Sérgio Camargo, da presidência da Fundação Palmares, e o Mário Frias, da Secretaria Especial da Cultura, e já nomeou o Hélio Ferraz de Oliveira, que era o secretário nacional do Audiovisual. Agora, o Frias deve ser candidato a deputado federal, né, de São Paulo pelo PL, o partido do presidente, né, e essas saídas estão ocorrendo exatamente no mesmo dia em que novos ministros deixam seus postos para disputar a eleição. Então, esse povo deve sair desses cargos para disputar novamente nessa corrida eleitoral. Como é que você vê, enfim, a saída do Mário Frias, a entrada do Hélio Ferraz, 6 por meia dúzia, enfim, como é que você vê também, como é que você viu essa gestão, né, do Mário Frias, Fernanda? Bom, a gestão do Mário Frias, na verdade, o Mário Frias, ele se tem um personagem que ele encarou bem, bastante, foi o de capataz e de capacho, né, do Bolsonaro. Então, ele foi colocado lá para cumprir uma função, que é justamente destruir, com tudo que ele pudesse destruir. Aliás, o que foi o governo Bolsonaro, né? Nesse sentido, a gente não pode dizer que ele omitiu ou mentiu de nós, né? Ele entrou, no discurso dele de posse, ele falou que ele veio para destruir, muito mais do que para construir, foi isso que ele fez. E o Mário Frias, digamos que ele aceitou e cumpriu bem, talvez tenha sido o melhor papel que ele como ator, cumpriu na vida dele, né? Que foi esse mesmo de capataz. Então, assim, é uma destruição. Eu nunca vi um secretário de cultura que luta contra verbas para a cultura, né? Então, teve toda essa luta agora pela Lei Paulo Gustavo e pela continuação da Lei Aldir Blanc, né? Essa Lei Aldir Blanc II. E o Mário Frias foi o primeiro a dizer que discordava da lei, enfim, que escreveu, inclusive, se deu o trabalho de escrever textos sobre isso, que se essa lei passasse, ele iria fazer de tudo para que o presidente vetasse. Então, na verdade, ele foi eu nem digo que ele foi um dessecretário de cultura, eu acho que ele foi um secretário que cumpriu muito bem as ordens do seu mandatário. Agora, esse tipo de figura oportunista, eu me lembro, eu não sei se vocês viram um filme, Marilu, que era o Cidadão Boyleson. Cidadão Boyleson foi o diretor, o presidente da Ultragaz no período da ditadura, um empresário. Ele era da Europa do Leste. Se eu não me engano, ele nasceu no mesmo país que a Dilma. Enfim, ele é da Europa do Leste, o Boyleson, fez carreira no Brasil, e quando os militares estavam no poder, ele era um dos empresários que organizava as caixinhas, né, de verba do empresarial, e é importante, por isso que eu chamo sempre de ditadura civil-militar, é importante a gente lembrar, assim como esse governo Bolsonaro também tem a participação de empresários, de gente do mercado financeiro. Mas o Boyleson, ele tinha prazer especial em participar das sessões de tortura. Inclusive, uma das máquinas de tortura criadas durante o período da ditadura se chamava máquina Boyleson, né? Era uma máquina de tortura que foi batizada com o nome dele. Eu estou lembrando do Boyleson porque teve um filme documentário que fala sobre essa figura, que inclusive foi justiçada pelos guerrilheiros contra a ditadura. Essa figura, tem um momento que uma professora dele é entrevistada, de quando ele era criança, e a narração do filme, em determinado momento, fala que essa figura já era uma figura, digamos, ele já tinha aspectos estou tentando lembrar do adjetivo mesmo, né? Mas ele já era uma pessoa que nitidamente tinha problemas psicológicos, problemas mentais. Ele era uma pessoa perversa, e assim como a gente percebe isso também no Bolsonaro. E aí, em determinado momento do filme, eles dizem, mas ele não teria chance
de galgar um alto cargo no país onde ele vivia. Então, é só no Brasil que ele vai conseguir isso. E aí a gente pensa, poxa, é só no Brasil? Por que no Brasil ele vai conseguir virar uma figura tão importante e fazer tanto mal? Porque tinha um espaço institucional para que isso acontecesse. Então, esse tipo de oportunismo do Mário Frias e desses outros ministros e ministras aí que estão no poder tiveram espaço nesse momento do governo Bolsonaro, né? Isso que a gente precisa avaliar. E o próprio Bolsonaro, ele só ascende, só vira presidente porque existe um vácuo político aí que não foi ocupado, talvez pela esquerda. É importante da gente pensar sobre isso, até para a gente, porque se tudo der certo, se as deusas, os demônios ajudarem, os demônios, né, que a gente é mais a favor deles do que e os anjos que sei lá, que se foram com a Covid, que são nossos parceiros e parceiras como ali, se essas figuras ajudarem, a gente vai tirar essa desgraça do poder, né, da presidência da República, mas a gente não vai acabar com o bolsonarismo. Então é importante a gente pensar que essas figuras que estão saindo agora, o Ramagem, o Sérgio Camargo, o Mário Frias, são figuras que provavelmente vão se eleger, infelizmente. Fora todos os filhos do Bolsonaro. Então essas criaturas estarão no parlamento. E não só, o bolsonarismo ainda tem índices de aprovação muito grandes. Então a gente vai ter que repensar aí a nossa história, cantar a nossa história, ir muito para a rua esse ano e nos anos que virão, para que a gente entenda quais foram as brechas por onde essas figuras, esses vírus, esses verdadeiros vírus entraram, e para que a gente possa, então, reconquistar realmente um espaço de democracia e de liberdade. Enfim. Muito bem. Agora, muito bem, Fernanda, agora vamos lá, só finalzinho, aí os 30 segundinhos finais para dar o serviço, exatamente que horas, onde, que a gente vai para participar aí do Cordão da Mentira. Maravilha, eu queria terminar depois cantando só um micro trechinho de uma música que a gente vai levar o Coletivo Comum aí para as ruas. Claro! Então o ato, gente, se chama Verás que Tudo é Mentira, os 10 anos do Cordão da Mentira, no dia 1º de abril, porque, como vocês sabem, o golpe foi no dia 1º de abril, né? As tropas se movimentaram aí do Exército entre o 31 e o dia 1º, né? Que foram até o Rio de Janeiro. A concentração vai ser às 17 horas na frente do Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo. Já teríamos algumas intervenções aí na praça. Às 18 horas a gente sai no desfile escracho, que aí vai passar pelo Ministério Público. A gente vai colocar isso esse caminho, mas termina no galpão do Folias, na Rua Ana Sintra, como eu disse, né? O evento está no Facebook, vocês encontram lá, Cordão da Mentira, está tudo colocado lá, e todas essas pessoas que eu já falei para vocês que estarão conosco. A gente vai, todo mundo é convidado, pode trazer sua fantasia, o carnaval é uma força popular, faz parte da cultura popular, e é com ele que a gente vai combater essa desgraça que a gente está vivendo. E aí a gente fez uma paródia numa peça chamada Manual de Autodefesa Intelectual, é uma peça que eu acho que ainda é necessária, mas a gente não consegue montar de novo, por conta, inclusive, de verba, né? E a gente fez uma paródia com a música do Erasmo Carlos, e a gente chama essa música, então, de Pega na Mentira. E aí, vou cantar assim, bem baixinho, que minha voz está péssima ainda, mas vamos lá. Assim, eu vou cantar aqui, que é para vocês cantarem com a gente lá, porque essa vai ser a nossa intervenção do Coletivo Comum. Diz assim: Uri Geller entortando a colher, a sociedade é justa com a mulher. Um ufa aterrissando, ó, que sensação, fez um círculo na plantação. A democracia é de verdade, todo mundo vive na igualdade, pega na mentira, estuda, entende ela, faz a crítica e revela, pega na mentira. Enfim, a alegria e o humor fazem parte da nossa luta, são armas importantes, a gente não pode perder esse lugar da alegria. A Eliane Brum já falou em alguns textos dela. Tudo que eles querem é que a gente deprima, que a gente morra, e isso a gente se recusa. A gente vai lutar com força, mas também com humor,
e com alegria revolucionária. É isso aí, gente. Obrigada. É isso aí, Fernanda. Valeu, querida. Ótima música. Vamos cantar lá assim. Ó, um super beijo para você. Muitíssimo obrigada por essa entrevista tão inspiradora. Muito obrigada, viu, Fernanda? Um beijo. Obrigada, um beijo grande. Sempre apoiando a gente. Obrigada. Falamos aqui com a Fernanda Azevedo, atriz, professora e pesquisadora teatral, integrante do Coletivo Comum e militante da cultura, que acabou de falar aqui sobre o Cordão da Mentira, que sai agora, dia 1º de abril, 5 horas da tarde, lá no Teatro Municipal, aqui em São Paulo, na Praça Ramos de Azevedo. Beijo, gente, até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.